Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. Você sabia que o Brasil já esteve à frente de países como a Coreia do Sul e a China nos anos 1980 em termos de inovação, de tecnologia? Hoje a gente está bem atrás nesse quesito inovação, também na competitividade, no bem-estar social. E o que aconteceu? Por que é tão difícil inovar no Brasil? Esse é o tema deste episódio do Papo de Futuro e por isso a jornalista, consultora legislativa titular do Papo de Futuro, Beth Veloso, já está com a gente aqui nos estúdios da rádio e da TV Câmara para poder responder essa questão que não é fácil. Por que é tão difícil inovar no Brasil? Beth, bom dia. Bom dia, Ana Raquel. Esse é um assunto que é muito caro para mim. Eu comecei minha carreira profissional trabalhando no CNPq, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que financia as bolsas, né? Forma a inteligência desse país. E realmente eu senti como é precioso, como é importante a gente falar e fazer ciência no Brasil e como é tão difícil. Essa palavra inovação, eu diria que a inovação é o ponto final da ciência, da tecnologia, é a inovação. E como é uma palavra que soa muito estranha nesse nosso país, né? A gente não tem uma cultura enraizada para realmente criar coisas novas, objetos novos, integrar novas soluções para o mercado. O risco que ela envolve, esse talvez seja um dos motivos que a gente vai discutir no programa de hoje, é muito recurso, né? E o Brasil tem, como a gente já sabe, Ana Raquel, sempre a velha desculpa, né? O nosso cobertor é curto e nós temos que investir, isso em termos de governo, na saúde, na educação, na segurança pública e por aí vai. Então, a gente vive um paradoxo quando a gente fala na necessidade realmente de criar coisas novas e acompanhar essa nova sociedade, que é uma sociedade extremamente criativa, né, extremamente voltada, dirigida pela tecnologia. Qual é esse paradoxo? É que enquanto a gente não investe em inovação, a gente vai continuar atrasado em vários setores. Por exemplo, a própria saúde, onde a gente pode ter mais tecnologia, mais inovação, mais robotização, mais automação. E outros setores também vão ficar completamente atrasados. Por quê? Porque a inovação, Ana, ela é um conceito totalmente transversal, né? Ela atravessa toda a economia e também atravessa o setor público, porque não é um tema exclusivo de empresas. Governos também podem e devem inovar. O que falta no Brasil, além dos recursos, é estabilidade para que a gente possa realmente voltar os gestores públicos e os atores privados para o planejamento, para a execução de projetos de longo prazo, capazes de transformar essa inovação, esses recursos em crescimento econômico e crescimento social no Brasil. E para tratar desse tema e aprofundar, como a gente sempre faz aqui no Papo de Futuro, eu convidei o Álvaro Prata. Ele é presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi. Essa organização, Ana, ela tem mais de 2.200 empresas em milhares de projetos que discutem o entrave da inovação no Brasil. O Álvaro Prata, ele destaca, para resumir, 3 pontos principais que ele vê como problemas que a gente tem que enfrentar. Primeiro são políticas de longo prazo, que são um fato raro no Brasil. Segundo lugar, a questão da burocracia, a velha burocracia, que trava a agilidade necessária que a gente precisa para crescer. E, em terceiro lugar, a falta de integração entre quem pesquisa e quem produz. Vamos ouvi-lo. É preciso que haja previsibilidade. Então, as políticas públicas, elas têm que estar direcionadas a longo prazo. Então, é preciso que a nação brasileira possa apontar direções e caminhar consistentemente naquela direção. Esse é um aspecto, a questão da previsibilidade. O outro aspecto é que a inovação demanda agilidade, demanda mudanças. Então, é preciso que haja
um arcabouço legal, jurídico, que favoreça isso. É preciso que haja pouca burocracia nas transformações. Então, nós precisamos melhorar todo aquele ambiente que permite que mudanças ocorram numa determinada direção. E o terceiro aspecto que eu destacaria é que, num país, sobretudo como o Brasil, você precisa que os entes que atuam na inovação eles possam estar interligados. Agora, uma coisa que chama a atenção, Beth, a gente é visto como um povo tão criativo, tão inventivo, e como é que a gente não está tão bem posicionado nesses rankings de inovação pelo mundo? Pois é, Ana Raquel, o Brasil já foi visto como um país que criava muito no software, na propaganda, em termos de soluções de todos os tipos, na comunicação. Enfim, um país que realmente de pessoas que se reinventam e se reinventavam o tempo todo, né? Os países que mais avançam, no entanto, tinham metas de longo prazo, e esse é um dos problemas do Brasil, né? As nossas soluções sempre sofrem um problema de continuidade. Então, se a gente percebe que bem-estar, que competitividade estão ligados à inovação, a gente realmente precisa de programas e precisa de políticas que durem décadas. Só que muda o governo e as políticas ou são descontinuadas, ou elas são enterradas, ou elas são questionadas, ou elas são colocadas num limbo. Por outro lado, a gente vê, por exemplo, o Bolsa Família, né? Ele é considerado um programa completamente inovador no mundo todo, que realmente teve impacto social tremendo, e as pesquisas, a academia mostra isso cientificamente. Mas, no entanto, a gente não dá valor a isso, a gente não consegue inovar a partir disso. Então, a gente acaba ficando, aos poucos, atrás de países como a Coreia, como a China. E a gente estava na frente, né? Se a gente associasse a esses programas bem-sucedidos, o próprio SUS, né? Esse programa de saúde universal, quer dizer, dizem que é o maior programa do mundo. Como é que a gente não tem a coragem de, a partir de programas tão exitosos, de tão grande escala? Eu estive com um amigo num hospital em Planaltina, público aqui em Brasília, e nosso atendimento foi assim, absolutamente relâmpago. Eu acho que nenhum hospital privado atenderia a gente com tanta cordialidade, com tanta eficiência, com tanta tranquilidade, com tanta rapidez. Então, a gente percebe realmente que os países que dão um passo além, né, apesar de não terem programas tão exitosos quanto o Brasil, é porque inovaram, né, não fizeram só o dever de casa do dia a dia. E qual foi o resultado, né? Um aumento brutal de renda per capita, né? Empregos de qualidade, indústrias globais, como a própria como a própria Coreia do Sul, que tem a Samsung. E a gente vai perdendo o timing disso tudo por falta de continuidade. Por exemplo, trazendo um dado aqui, segundo o Global Innovation Index de 2024, que é publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o IPO, que a gente chama, o Brasil ocupa o 50º posição entre 133 economias avaliadas. Então, não é uma boa posição diante de um país que tem tantos recursos, né, inclusive naturais, que a gente tem essa fonte assim, inesgotável de recursos naturais, que o Brasil ocupa, então, nesse ranking, né, nesse ranking global. E é isso que o Álvaro Prata nos ensina, né, falando quais são os percalços dessa caminhada. Vamos ouvi-lo. Os países que hoje representam aquelas nações que mais avançam nessas novas tecnologias são aqueles que tiveram metas de longo prazo. Coreia do Sul é um exemplo, a China é um exemplo, os países da Escandinávia também são exemplos a serem considerados em outra escala, né? Então, se nós observarmos ali na década de 80, o Brasil estava na frente da Coreia do Sul, estava na frente da China, dois exemplos que eu dei. Né? E olha o distanciamento que esses países estão em relação ao Brasil. E por que isso? Porque lá atrás, né, eles entenderam que a competitividade, a produtividade, a geração de riqueza e o bem-estar das pessoas está muito associado na capacidade do país de ter uma indústria competitiva, uma indústria que exporta, que gera empregos, que gera riqueza.
Pois é, Beth. E aí, voltando até um pouco aqui do teu início, né, do teu comentário, a necessidade de projetos de longo prazo, a necessidade de você ter políticas públicas que coloquem metas e objetivos claros para essa inovação. Quem hoje financia a inovação no Brasil? É o setor público? É o setor privado? São os dois juntos? Ana Raquel, a inovação requer recursos, como a gente colocou, infraestrutura, né, pessoas qualificadas. Hoje, o principal recurso para a inovação no Brasil vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que a gente chama de FNDCT. Ele é fundamental porque ele é formado por diversos fundos em várias áreas, de petróleo à saúde, royalties, fundo verde-amarelo. E só para ter uma ideia da importância desse fundo, ele é da ordem de bilhões. Só que ele sofre, como a maior parte das políticas no Brasil, de grandes incertezas com relação à liberação dos recursos. Então, os cortes são imensos e isso já é histórico, isso é tradicional, isso acontece independente do governo que está aí à frente, que está comandando o país. Por exemplo, eu trouxe aqui um ano, que foi o 2020, dos 4,9 bilhões do orçamento do FNDCT, né, em 2020, como eu falei, 4,2%, portanto, 87% foram bloqueados. Esses recursos simplesmente não foram liberados. Eles ficaram formando o caixa da União, né, Tesouro Nacional, que a gente chama, para fazer superávit fiscal. Então, são recursos que foram excluídos, que foram, entre aspas, roubados, né, da ciência, da tecnologia, da inovação e que fazem imensa falta. Nas universidades, por exemplo, que a gente vê que tem um problema de privação enorme de recursos, né, nos seus laboratórios, especialmente mais na sua área de pesquisa do que na área de ensino, inclusive. Então, o Brasil, além de investir pouco no que a gente chama de P&D, pesquisa e desenvolvimento, né, as empresas, por outro lado, elas têm muito medo de arriscar, porque a gente fala que a inovação ela é um grande risco, ela pode dar certo, como pode não dar. Você vê, por exemplo, o ChatGPT nessa versão 5 agora, né, do ChatGPT, foi super criticada, porque foi considerado um retrocesso com relação às anteriores. Então, é sempre um tiro no escuro que se dá. E, além disso, não há, claro, uma cultura de inovação, né? O Estado acaba investindo nesses dados que eu dei anteriormente. Isso representa menos de 1,2% do nosso produto interno bruto, né? E que vai para pesquisa e desenvolvimento. Os outros países que a gente citou nessa reportagem investem pelo menos o dobro, né? Isso a gente não está falando nem da indústria militar, que é uma grande fonte de inovação, aliás, é a maior fonte de inovação. E não que a gente esteja defendendo a guerra, claro, mas esses benefícios, essas invenções que são feitas na indústria militar, elas acabam gerando, né, benefícios para toda a sociedade de um modo geral. E, como a gente estava comentando aqui agora há pouco, há uma grande fuga de talentos no Brasil, porque os salários são ruins e, principalmente, as condições são muito difíceis. Então, é preciso que os pesquisadores vistam a camisa de um jeito que gera muito sofrimento e que gera muito adoecimento também no meio acadêmico, né? Eu passei por isso no doutorado, como é difícil você passar realmente por um processo de criação de um conhecimento. E as empresas enxergam, então, a inovação como um custo que não é compensado, que não vale a pena, que é incerto e que, portanto, né, está muito longe de ser um investimento que seria o ideal. É a análise que faz o Álvaro Prata. Vamos ouvi-lo. Inovação requer infraestrutura, requer recursos, requer pessoas qualificadas, né? Então, o nosso maior provedor de recursos hoje, quando nós falamos em inovação, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. E há poucos dias atrás, nós corremos o risco de ter esses recursos bastante reduzidos, né, por demandas que ocorreram aí no Supremo Tribunal Federal, que foram resolvidas, mas sempre existe essa incerteza, né? Em outros momentos, recursos do FNDCT foram contingenciados. Então, não há essa disponibilidade
perene de programas, recursos que possam ajudar a financiar as plataformas de inovação. Pois é, Beth, essa questão dos recursos orçamentários, eles são sempre muito difíceis. A gente tem até uma parceria com a consultoria do orçamento da Câmara no Economia Direta, que é outro programa aqui nosso e que uma coluna aqui no painel. Mas além dessa questão, mesmo com todas essas dificuldades que você colocou, que áreas no Brasil hoje se destacam na pesquisa, no desenvolvimento, na inovação e que tem potencial também? Áreas como saúde, energia, bioeconomia, elas têm grande potencial, Ana. O governo pode, inclusive, usar as compras públicas para estimular a inovação e garantir um mercado para medicamentos, insumos nacionais. A Embrapi, por exemplo, já realizou mais de 3.400 projetos com empresas. A gente está falando da Embrapi, mas há várias outras empresas que atuam fortemente nesse sentido da inovação. Mostrando que é possível, sim, você inovar com pouca burocracia e com segurança para a indústria. Esse é um exemplo, né, de política que funciona. Projetos como saúde, hidrogênio verde, cibersegurança, descarbonização, a chamada economia circular, né, a bioeconomia, tudo isso está avançando no Brasil. Isso dá muita esperança para a gente, né, transformar casos isolados numa estratégia nacional. A gente realmente se apegar àquilo que está dando certo também. Portanto, eu encerraria o programa de hoje lembrando que o Brasil não precisa reinventar a roda, né? Hoje a gente precisa, sim, transformar conhecimento em negócios, ciência em tecnologia aplicada e juventude, né? Os nossos talentos em realmente talentos nacionais, que eles não migrem para o exterior, que eles fiquem aqui. Alerta super importante, um chamado também, né, Beth, que você faz aqui. Beth Veloso aqui no Papo de Futuro, a gente sempre deixa o recado que você pode participar do Papo de Futuro comentando os assuntos que são trazidos aqui ou sugerindo temas. O e-mail do Papo de Futuro é papodefuturo@câmara.leg.br e tem também o WhatsApp da Rádio Câmara, que é o 61 99978 9080. Beth Veloso, obrigada por mais um Papo de Futuro e até o próximo episódio. Ótima semana para todos.